Olá, tudo bem? Espero que você esteja tendo uma semana abençoada, um dia abençoado, que esteja tudo bem com você, com a sua família, que Deus esteja fortalecendo sua vida a cada dia, fazendo você crescer e prosperar cada vez mais. O tema do vídeo de hoje vai ser sobre transformação versus conformidade. É isso mesmo, é um assunto que está lá em Romanos 12:2 e diz assim o texto: E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeira coisa que eu queria deixar é o seguinte: eu não estou falando sobre mudanças nesse vídeo. Não é se você tem essa expectativa a respeito, eu vou falar sobre mudança, tem que mudar isso, mudar aquilo. Não é sobre isso. Então já tira esse conceito da sua mente, porque nós estamos falando aqui de algo um pouco diferente. Quando aqui Paulo aborda sobre conformar, né? A primeira palavra conformar é realmente tomar a forma, né? Aceitar, né? Em algumas traduções, algumas descrições do dicionário aceitar a forma. Mas transformar é criar uma nova versão. Então, a transformação é tornar uma nova versão. E aí, quando Paulo está falando aqui a respeito de sermos transformados pela renovação do nosso entendimento, não é sobre formato. Quando é conformar, é sobre formato. Você aceitar um formato. Mas a transformação não é aceitar um formato, ela diz a respeito de uma essência, a renovação do entendimento. A renovação do entendimento é precisamente um conceito ligado a aprender. Você vai renovar aquilo que você já entende, então você transforma aquilo que você está entendendo para você poder viver essa transformação. A transformação tem a ver com essência. Não tem a ver com formato. Então, são dois conceitos que são separados aqui. O primeiro conceito é conformar, então, não aceita a forma desse mundo, mas seja transformado. Então, a transformação é uma nova afeição que você ganha a partir do momento que você renova a sua mente. Essa renovação não tem a ver com formato, tem a ver com essência, a essência de Deus. Então, quando Paulo está demonstrando aqui, é a gente buscar o nosso entendimento voltado para ser renovado, para viver uma transformação, porque através dessa transformação a gente entra dentro da essência daquilo que Deus quer das nossas vidas. E aqui a essência da vontade de Deus é que nós sejamos filhos dele, né? Por meio de Jesus, que veio nos tornar co-herdeiro, né, de Jesus. Então, quando essa confrontação de entender, de entendimento, ela está ligada a viver uma essência, né, de uma forma muito mais ligado a gente entender a essência daquilo que Jesus fez, e quando Jesus vem e fala, né, amar a Deus sobre todas as coisas, e o seu próximo como a ti mesmo. Então, a gente está buscando viver uma renovação do entendimento para poder, a partir dessa renovação, da transformação do nosso entendimento, a gente consegue entender o nosso próximo. E aí a gente consegue amar o nosso próximo quando a gente entende que a mente dele, a vivência dele é diferente da nossa, e aí a gente começa a viver aquilo que Jesus nos indicou, né? Então, a gente precisa de fazer um retorno e uma confrontação entre não gerar uma expectativa a respeito do formato que a gente quer que as pessoas tenham de Deus, mas ter uma convicção a respeito daquilo que é a essência de Deus em nossas vidas, sendo transformada em aprender cada vez mais a respeito de Deus. Então, quando a gente está aprendendo mais de Deus, a gente está vivenciando uma essência daquilo que é a transformação, né? Porque é uma renovação do entendimento. Então, o que a gente tem que buscar é renovação do entendimento
e isso não está ligado à mudança, mas está ligado a uma busca relacionado a entender uma essência, a se relacionar com uma essência, né? E não gerar expectativas a respeito de formatos, né? E aí, assim, eu não estou fazendo crítica à igreja, nada disso. Essa reflexão, eu acredito que, assim, se você entrou nesse vídeo aqui, já está assistindo ele, é porque Deus, o Espírito Santo te conduziu até aqui. Então, realmente a gente tentar vivenciar na nossa vida uma renovação de entendimento voltado para a gente poder, através do nosso entendimento, buscar a essência em Deus e não gerar expectativa a respeito de formato, né? E é isso, porque aí quando a gente gera expectativa a respeito de formato, a gente de repente entra numa zona de julgamento em relação ao próximo, a gente começa a fazer uma série de julgamentos em relação a um monte de coisa. E o que Paulo está sugerindo aqui é que a gente seja transformado na renovação do nosso entendimento para viver a vontade de Deus, né? Então está muito mais ligado à essência do que a formato. E a gente vive num mundo que o formato é muito importante, né? O formato ganha cada vez mais notoriedade. E o que Paulo está dizendo para a gente poder viver é justamente buscar uma essência do entendimento para a gente poder amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Então, é esse entendimento, o seu recado que eu queria deixar, essa reflexão que você possa parar, refletir nesse texto que está lá em Romanos 12, 2, e possa aprender e vivenciar cada dia mais a palavra de Deus e o conhecimento a respeito daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Um abraço, tchau, tchau.